Antes de nós iniciarmos esta aula, deixe eu lhe perguntar: você sabe o que é ter uma vida em abundância com Cristo? Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você já ouviu falar nas 4 leis espirituais? Então fique comigo até o final deste vídeo, que será um canal de bênção para a sua vida. Paz do Senhor. Hoje eu quero falar sobre as 4 leis espirituais de Bill Bright. Assim como há leis que governam o universo, há também leis espirituais que governam o nosso relacionamento com Deus. Mas antes de nós aqui detalharmos e falarmos sobre cada uma destas leis, vamos saber um pouquinho mais quem foi Bill Bright. Segundo o site Wikipedia, Bill Bright ele foi um evangelista norte-americano que aceitou a Jesus Cristo em 1945. Ele começou a evangelizar pelos estudantes universitários com o seguinte lema: alcance a universidade hoje, alcance o mundo amanhã. Bill Bright fundou então o campus Cruzada Universitária para Cristo, e no ano seguinte já haviam 250 convertidos ao Evangelho. Em 2011 já contava com mais de 25 mil missionários em 191 países. Em 1965, Bill Bright escreveu o folheto evangelístico As 4 Leis Espirituais, que já foi traduzido para mais de 200 idiomas e distribuído para mais de 2,5 bilhões de pessoas, tornando-se o livreto religioso mais amplamente distribuído da história. Ao longo de sua vida, ele escreveu outros livretos, artigos e mais de 100 livros que foram traduzidos por vários idiomas. Bill Bright faleceu em 2003, servindo a Jesus Cristo por mais de 50 anos. Então nós vemos aqui que ele entregou a sua vida a Cristo em 1945, faleceu no ano de 2003, e ele cumpriu o propósito de Deus para a sua vida. Ele viveu servindo a Cristo por mais de 50 anos. E nós vemos que a sua vida, então, foi uma vida totalmente dedicada em favor da obra de Deus. E ele escreveu, então, irmãos, este folheto muito famoso, né, que já foi distribuído aí para mais de 2,5 bilhões de pessoas, intitulado, né, As 4 Leis Espirituais. É interessante que, assim como as leis físicas, né, que governam o universo, então aqui nós temos as leis espirituais, segundo Bill Bright, que governam o nosso relacionamento com Deus. Vamos lá então. A primeira lei diz assim: Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Olha só, Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Essa é a primeira lei de Bill Bright. E a Bíblia nos diz, irmãos, que em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, tudo começa com o amor de Deus. Aqui o verbo amor, no original grego, é a palavra grega agape. Uns falam ágape, né? Mas no original grego a pronúncia
é ágape, e traz o significado de um amor incondicional, ou seja, ele é distribuído, emana de Deus para as nossas vidas. E Deus, então, ele não requer nada em troca, a não ser que nós o aceitemos como nosso único e suficiente Salvador. Jesus Cristo, queridos, no Evangelho de João, capítulo 10:10, ele diz assim: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Mas agora eu lhe pergunto, o que é ter vida em abundância? Ou o que significa ter vida com abundância? Bom, ter vida em abundância significa ser salvo por Jesus e ter a promessa da vida eterna. Isso sim é desfrutar de uma vida em abundância. É você ter a certeza de salvação. É ser salvo por Jesus e ter a promessa, então, da vida eterna. Jesus, ele nos libertou da morte e do pecado. Agora eu pergunto, por que a maioria, então, das pessoas não está experimentando esta vida plena, esta vida em abundância? Olha só o que a Bíblia diz na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, por causa do pecado, nós não podemos, a não ser reconhecendo as nossas falhas, aceitando o amor de Cristo, nós não podemos ter uma vida em abundância. Ter vida em abundância é somente uma vida em Cristo. Ter vida em abundância é somente entregando e aceitando a Cristo como nosso Salvador. Por isso que Bill Bright traz aqui que tudo começa com o amor de Deus. Nós não somos merecedores. Esse amor, ele é incondicional. Apesar do homem ter pecado, Deus não o abandonou. Olha só, Deus não o abandonou. Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, eles foram excluídos do Jardim do Éden. Eles foram expulsos do Jardim do Éden. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo. E Deus, ele é santo. E ele não pode compartilhar a sua santidade com o pecado. Por isso que ele expulsou aquele casal do Jardim do Éden da sua presença. Mas só que pela graça e pela misericórdia e pelo amor infinito de Deus, em sua mente ele já tinha elaborado um plano de redenção, um plano de salvação para o homem, o qual havia agora se separado dele, né? Então, tudo começa com o amor de Deus. Esse amor, porque quando Deus criou o homem ele é a coroa da criação de Deus. O homem, Deus criou o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Ele é considerado a coroa da criação de Deus. É um homem racional, né? Nós somos semelhantes no sentido de nós sermos moralmente, de nós sermos seres inteligentes, né? Então, Deus nos criou, nos fez seres racionais, segundo a sua imagem e a sua
semelhança. Tudo começa com o infinito amor de Deus. Então esta é a primeira lei de Bill Braget. Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Né? Então o amor de Deus, tá? O amor de Deus está disponível a todos os seres humanos. Né? Então quando nós aceitamos este amor de Deus em nossas vidas, ele enche o nosso coração. Aí nós passamos então a ter uma novidade de vida, uma vida transformada por este amor que está no nosso coração. É por isso que até os nossos próprios inimigos nós podemos amá-los, porque nós temos o amor de Deus derramado em nossos corações agora. Né? Isso só é possível quando nós recebemos este amor de Deus em nossas vidas. Então, o amor de Deus é o elemento fundamental para nós conseguirmos viver uma vida plena, uma vida em abundância na presença de Deus. Esta vida em abundância, queridos, como eu falei aqui, é uma vida de você desfrutar da salvação e das promessas de Deus. Né? Então, você veio a este mundo porque Deus lhe fez. Deus o criou. E com um propósito. Não estamos aqui, né, à deriva. Não, nós temos um objetivo a cumprir aqui nesta terra, queridos. E nós precisamos entender qual é esse objetivo, qual é esse propósito de Deus para a nossa vida. Então, você já descobriu qual é o propósito de Deus para a sua vida? Vamos adiante. Eu perguntei aqui, por que a maioria das pessoas não está então experimentando essa vida em abundância? Porque cada um é tentado pela sua própria cobiça, né? Pelo seu próprio desejo. Então o pecado faz separação de Deus, né, do homem a Deus. Então o homem, porque a cobiça, quando esta o atrai, o seduz. A cobiça, depois de haver concebido, dá à luz a quem? O pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Gera a morte. Né? A morte, ela é aqui uma morte física, uma morte espiritual, né? Uma morte espiritual que separa o homem de Deus. Né? Como disse o profeta Isaías, né? Que as mãos do Senhor elas não estão encolhidas para que não possam abençoar, nem seus ouvidos fechados ou agravados que não possam ouvir. Mas o que faz divisão entre o homem e Deus são os pecados. Né? São os pecados. Por isso que nós devemos aceitar o amor de Deus em nossas vidas, para que os nossos pecados sejam perdoados. Então essa é a primeira lei. Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. A segunda lei, queridos, a segunda lei diz assim: o homem é pecador, está separado de Deus. Por isso não pode conhecer e nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Então, se ele continuar no pecado, jamais ele vai conhecer o amor de Deus e o plano para a sua vida. Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia nos diz que todos pecaram. Olha só, não há um justo sequer, né? Todos pecaram e separados ou destituídos estão da glória de Deus. Então, todo homem é pecador. Não temos exceção. Né? Então, todos os homens pecaram, estão separados de Deus.
O homem ele foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus. Adão foi criado para ter um relacionamento perfeito. Mas por causa da sua desobediência e rebeldia, escolheu seguir seu próprio caminho e seu relacionamento então com Deus se desfez. É o livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio. E nós temos logo em Romanos 6, capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, né? A morte espiritual e também a morte física, né? Porque nós vemos muitas pessoas aí morrendo, não somente tendo uma morte espiritual, né? Uma morte espiritual separada de Deus, mas uma morte física, né? Por causa do pecado. Muitas pessoas estão morrendo, porque há tantas tragédias, tantas pestes, né? Nós estamos vivendo esse momento difícil aí de pandemia, né? Muitas pessoas morrendo, muitas pessoas aí sendo infectadas por este vírus, muitas enfermidades, e fora isso, muitas famílias sendo destruídas, muitas mulheres sendo agredidas, né? Então tudo isso é por causa do pecado, e o salário do pecado é a morte, né? A separação aí nós vemos que ela não é somente espiritual, né? Mas também a consequência do pecado, uma separação física também, né? E diante disso, então, a única esperança, queridos, está em Deus. A única esperança está em Deus. Salmo 125 diz que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós devemos confiar em Deus, entregar a nossa vida a Cristo e descobrir o propósito que Ele tem para nós desfrutarmos desta vida em abundância, da salvação eterna, da glória do Senhor, né? Então, queridos, essa é a segunda lei. O homem é pecador, está separado de Deus, por isso não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida, porque ele é um pecador. Mas Deus, como nós falamos no início, a essência dele é o amor, né? Ele é o próprio amor, é a natureza dele, né? E ele distribui esse amor para os seus filhos. Olha só, Deus nos criou, nós somos criaturas, mas quando nós o aceitamos, né? Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, passamos a ser então filhos de Deus. Olha só. E cordeiros de todas as coisas com o Senhor Jesus Cristo. Tá? Vamos para a terceira lei. Terceira lei de Bill Bright diz assim: Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Aí as coisas começam a mudar, né? A partir aqui da terceira lei de Bill Bright, começa a mudar, porque ele diz que Jesus Cristo é a única, não é uma solução, né? Mas nós temos aqui um artigo definido. A única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele, podemos então conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida, tá? Para a sua vida. Olha só o que diz Romanos 5,
capítulo 5, versículo 8. Cristo morreu em nosso lugar. Como lembra Paulo, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quem deveria morrer naquela cruz, querido? Era eu, era você. Né? Nós somos pecadores. Cristo, ele levou sobre si os nossos pecados, morreu naquela cruz. Né? Mas nós agora precisamos aceitá-lo como nosso Salvador, porque foi ele que morreu. Né? Foi ele que morreu por nós. João capítulo 14, versículo 6, o Evangelho de João, disse Jesus, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o único, né? É a única pessoa que podemos chegar a Deus. E ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu não sou um caminho. As pessoas costumam dizer, né, que todos os caminhos levam a Deus. Grande engano, queridos. Né? Grande engano, essa frase. Todas as religiões levam a Deus. Não. Somente o Deus vivo, fiel e verdadeiro, Deus de Isaac, né? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da Bíblia Sagrada, né? Somente Jesus Cristo é quem leva a Deus. Eu sou o caminho, disse Jesus, eu sou a verdade. Né? E também eu sou a vida. E ele tem uma vida com propósitos, não é uma vida cheia de propósito. E precisamos descobrir qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Em outra ocasião, ele disse aos seus discípulos, e conhecereis a verdade. E quem vai libertar? A verdade. E a verdade vos libertará. Né? E a verdade é Cristo. É Ele quem vai libertar, né, da mentira. É Ele que vai libertar do vício. É Ele que vai libertar do roubo. Né? É Ele quem vai libertar do pecado. É Jesus Cristo. Porque para Ele tudo é possível. Tudo é possível. Né? Mas nós temos o livre-arbítrio. Nós temos essa opção de nós escolhermos a vontade de Deus e a nossa vontade. A nossa vontade, como vimos aqui, gera a morte, a separação espiritual. Não basta conhecer e saber que Cristo é o Senhor, é o Salvador. Precisamos entregar a nossa vida a Ele. Precisamos viver a sua vontade. E para nós descobrirmos a sua vontade, querido, querida, você que me assiste nesse momento, a vontade do Senhor Jesus está aqui, ó, em sua palavra, a Bíblia Sagrada. Por isso devemos ler a palavra, conhecer a palavra, viver a palavra de Deus. Jesus Cristo é a única solução para o homem pecador. Não existe outra pessoa. Foi Ele quem morreu na cruz para pagar os nossos pecados. E a última lei, a quarta lei, de Bill Bright, diz assim: precisamos receber a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, por meio de um convite pessoal. Só então poderemos conhecer e experimentar o amor de Deus e o plano dele para a nossa vida. Vou repetir. Precisamos receber
a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Olha só, Salvador e Senhor, por meio de um convite pessoal. E só então poderemos conhecer e experimentar o amor de Deus e o plano dele para a nossa vida. Não basta crermos, né, que Jesus Cristo é o Salvador. Nós precisamos aceitar Ele como Salvador e Senhor também. Principalmente porque quando eu aceito Ele como Senhor, eu estou entregando a minha vida a Ele. Está aqui, Senhor, a minha vida é sua, né? Então, estou aqui para que o seu propósito seja cumprido em minha vida. Estou deixando Deus dirigir a minha vida. Eu não estou agora mais dirigindo a minha vida da forma que eu quero, né? Segundo o meu desejo, segundo os meus desejos pecaminosos, porque o pecado separa o homem de Deus, como nós vimos aqui, gera a morte. O pecado separa o homem de Deus. O homem é pecador, né? E às vezes você pode estar se perguntando: mas eu nunca matei, eu nunca assaltei, nunca roubei, sempre fui uma pessoa que trabalhou, né, para sustentar a família, não faço mal a ninguém. Sim, parabéns por isso, né? É um cidadão de bem, mas você precisa aceitar a Jesus. Como nós vimos lá em Romanos 3:23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Paulo também diz, quando ele escreveu à igreja em Éfeso, que a salvação ela não é pelas obras, não é? Para que ninguém se glorie. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Temos que reconhecer que somos pecadores e reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Para obter salvação, é preciso, então, este último passo, receber a Cristo como Salvador. João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha só, agora não somos mais criaturas, somos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. Então, somos filhos de Deus, todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E o modo, então, para receber a Cristo é pela fé, né? Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Acabei de citar aqui este versículo. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Né? Porque pela graça vocês são salvos. A salvação é de graça, né? É mediante a fé. E não vem das obras para que ninguém se glorie, né? E Jesus, queridos, ele faz este convite, né? Este convite pessoal. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Né? Entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Olha só que benção. Jesus está batendo a porta. Né? Então, se alguém ouvir Jesus batendo
e abrir a porta, Jesus vai entrar. Jesus só entra na nossa vida, queridos, se nós abrirmos a porta do nosso coração para Ele. Aí nós vamos ver Deus operando, começar a operar, o Espírito Santo começar a fazer uma limpeza de dentro para fora. Né? A conversão começa de dentro para fora, essa limpeza começa de dentro para fora. Né? Jesus Cristo ele só entra se alguém abrir a porta. Ao contrário do nosso adversário, ao contrário do nosso inimigo, que é Satanás. O diabo, ele veio para matar, para roubar e destruir. Né? Mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Glória a Deus. Né? Ele veio para destruir as obras das trevas. Então, queridos, para nós concluirmos, precisamos, para termos, para nós vivermos essa vida plena, né? Esta vida em abundância, é uma vida espiritual, tá? É um tesouro que nós acumulamos, não nesta terra, mas nas mansões celestiais. E nós somos apenas peregrinos aqui nesta terra. Mas, de qualquer forma, também somos abençoados aqui. Né? Somos abençoados aqui. O Senhor nos abençoa. Porque quando nós entendemos o plano de Deus, o plano que o Senhor tem para a nossa vida. Né? Jesus Cristo ele veio para dar-nos vida em abundância. E desfrutar desta vida é preciso cumprir então o propósito de Deus. Né? Você talvez seja uma pessoa bem-sucedida, olha só, né? Bem-sucedida nesta vida, não falta nada para você, né? Materialmente, financeiramente, secularmente, você é uma pessoa bem-sucedida, realizada, mas eu digo para você, se você não descobriu ainda o propósito de Deus para a sua vida, isto não fará sentido nenhum para você. A sua vida que você leva hoje não fará sentido, porque o único sentido é o sentido que vem de Deus. É o sentido, é o propósito que Deus tem para a nossa vida. É por isso que Ele nos fez, nos criou. Né? Mas, como eu falei aqui, nós temos o livre-arbítrio. Tá? Então, é lógico, é claro, estamos aqui neste mundo, né? Nós precisamos estudar, precisamos trabalhar, adquirir bens materiais, né? E isso é plausível, queridos. É bênção de Deus, as bênçãos materiais também são bênçãos de Deus. E Deus, Ele abençoa quem se esforça. Né? Então, só que nós precisamos ter em mente que os bens espirituais são maiores que os bens terrenos. Tá? E Jesus disse isso também aos seus discípulos, né? Para eles buscarem o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar. As demais coisas serão acrescentadas. Deus vai abençoar. Né? Como diz lá o Salmo 1, né? Que o justo ele será como uma árvore plantada, né? Junto a ribeiros de águas, né? Cujas folhas não caem, né? Que os seus frutos eles aparecem na estação própria. Tudo quanto fizer prosperará. Né? Então Deus vai abençoar.
Não vai faltar o pão, não vai faltar o alimento, né? Deus vai abençoar o trabalho das suas mãos, mas nós precisamos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E para finalizar esta aula, queridos, eu quero deixar aqui um livro, uma indicação de leitura, que é o livro de Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Né? Então está aí aparecendo na tela de vocês aí, né? Nesse slide. E ele explica, Rick Warren, ele, através deste livro, ele cita muitos versículos bíblicos, né? Ele cita muito e vai ajudar você, né, a buscar, a entender o plano de Deus para a salvação, né? O propósito de Deus para a sua vida. Então fica aqui a minha dica de leitura, né, que você, se você ainda não descobriu o propósito de Deus, busque conhecer. Se você não entregou a sua vida a Cristo, né, eu não sei qual é a sua necessidade no momento, o que você está passando, mas nós estamos vivendo aí este momento triste, este momento difícil, né? E nós precisamos confiar em Deus, precisamos entregar a nossa vida a Cristo, precisamos fazer a sua vontade, que a vontade do Senhor venha prevalecer em nossa vida. Então, fica aqui essa dica de leitura, que o Senhor vai abençoar você e a sua família. Leia este livro, leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o alimento espiritual, é o nosso fortificante espiritual, é a nossa comida espiritual, e precisamos nos alimentar dela diariamente, né? E para nós conhecermos a vontade de Deus para a nossa vida, o propósito de Deus para a nossa vida, né, nós precisamos ler a palavra do Senhor. Né? Então não esqueça que Deus ama você e tem um plano maravilhoso na sua vida. Tá? Se você está numa situação, passando momentos difíceis, né? Você com a sua família, entregue sua vida a Cristo, confie nele, né? Leia a palavra de Deus, busque a Deus em oração, que o Senhor vai abençoar você e a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que essa palavra, você venha meditar nela todos os dias da sua vida. Amém? Eu quero encerrar esta aula, este estudo, com uma oração. Né? Quero orar por você e por sua família. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, Deus, sabemos, ó Pai, que o Senhor Jesus levou sobre si os nossos pecados, Senhor, na cruz do Calvário. Meu Deus, que nós não encontramos salvação em nenhum outro, a não ser na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu Filho. Deus amado, e eu quero agora orar por este irmão, por esta irmã, Senhor, por esta pessoa que assistiu esta aula, Senhor, que está passando por luta, que está passando por dificuldade, Senhor. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha alcançá-la. Quem sabe, Senhor, um problema de saúde, porque nós estamos agora passando, Senhor, este momento difícil, este momento da pandemia, Senhor, este vírus, Senhor, que tem assolado o nosso planeta, Deus. Pai, nós te pedimos, Senhor, a Tua misericórdia,
que o Senhor repreenda, Deus, a ação deste vírus, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. A tua igreja está clamando, nós estamos clamando ao Senhor, ó Pai. Deus, quem sabe, meu Pai, este irmão, esta irmã agora está reconhecendo os seus pecados, Pai, e está te aceitando, meu Deus, como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Perdoa os seus pecados, Senhor, cura suas enfermidades, ó Deus, faz a tua obra na sua vida, escreve, Senhor, meu Deus, o seu nome no livro da vida, dai força, dai graça, para ele continuar esta jornada, para ela continuar esta jornada, Senhor, que teu Espírito Santo venha operar e venha fazer a tua obra, e que o Senhor venha, meu Deus, mostrar, Senhor, o real propósito, Senhor, o verdadeiro propósito que o Senhor tem em cada vida, meu Deus, que cada um possa descobrir e viver este propósito para a glória do Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Que Deus lhe abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, e até a próxima aula, se Deus quiser.